Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, dando sequência aos estudos dominical aqui do nosso terceiro trimestre de 2021. Estamos estudando essa lindíssima revista, muito atual, que tem como tema do trimestre Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Hoje, excepcionalmente, sem a companhia do pastor Marcos Santana, que está numa outra missão, eu conto aqui mais uma vez com meu amigo pastor William Barros. Juntos, nós estaremos estudando a lição de número 2 hoje. Um homem de fé e coragem. Lição programada para o dia 11 de julho de 2021. A lição de hoje e esta revista ela é comentada pelo bispo Samuel Ferreira, diretor executivo aqui da editora Betel e presidente da Adebras em São Paulo, no meio de outras e outras atividades que ele exerce. Então, ele preparou para nós essa lição, tendo como base o livro de Gênesis 25, versículos 19, 20, 21, 22 e 23. E deixou para nós os 3 objetivos para esta lição. O primeiro objetivo: vamos explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. O pastor William Barros também estará aqui, mostrando como Deus mudou o caráter de Jacó. E o terceiro e último objetivo é realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. O texto áureo da presente lição está no livro de Gênesis 32, 28, que diz: Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E a nossa verdade aplicada é esta: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Olha que sensacional o tema para o estudo de hoje. Pastor William Barros, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Hoje promete muito a lição de hoje. Seja bem-vindo, amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, a todos os nossos irmãos que estão conosco para mais uma aula aqui, alunos e professores da Escola Dominical, eu quero cumprimentá-los. Na certeza que teremos uma grande aula hoje. A sabedoria não está presente, pastor Marcos, deixando meu abraço para ele, mas eu tenho certeza que, com a ajuda de Deus, teremos uma aula muito edificante e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Amém. Será uma aula edificante mesmo. Eu quero também aproveitar, pastor William, lembrando até o senhor me lembrou, o irmão João Cruz, que nos acompanha aqui no nosso canal, pediu para que eu mostrasse como é a nossa revista formato grande, que ele queria ter uma noção. Então, João Cruz, em respeito ao seu pedido, em atenção, um compromisso que nós temos aqui, está aqui, ó. Essa aqui é a nossa lição, ela aberta, né? Vou abrir aqui até para você ter uma ideia na lição de hoje, que é a lição de número 2, né? Para você ter uma ideia da lição de número 2, ó, tá aqui, né? Essa é a nossa revista formato grande, ela é 33% maior que a normal que a gente usa. Tem também na formato capa dura, né, que você pode também, e também nas nossas plataformas digitais, você pode tê-la no formato não impresso, mas digital também. Não sei se eu te ajudo, te respondo, mas em atenção ao seu pedido está aqui. Pastor William Barros, nós também temos aí um grande público da Rádio Família 97.1 que nos acompanha. Vamos mandar uma saudação a você que nos acompanha todo sábado, vai ao ar aí, né, o áudio dessa aula de hoje. Então, a você que nos acompanha pela Rádio Família, a nossa saudação, nosso muito obrigado. Inclusive, pastor Prates, esse final de semana, vários irmãos que eu encontrei em cultos me disseram, olha, sábado à tarde eu estava ouvindo a aula da EBD na rádio. É verdade, a Rádio Família é uma rádio que ela tem um público muito grande, graças a Deus, né, pela visão do nosso bispo Abner Ferreira, disponibilizar o áudio da aula completa também na Rádio Família. Isso tem ajudado muito aqueles que não têm condição ou não têm tempo, ou não conseguem nos assistir pelo canal no YouTube. Pastor William Barros, outra coisa que eu tenho observado, o nosso público está interagindo, escrevendo, compartilhando, isso é muito importante, não é isso? E eu sempre digo que a gente lê, o senhor, tanto o senhor como o pastor Marcos e a diretoria, acompanha a leitura, não é isso? É verdade, a gente poder interagir é importante porque a gente fica entendendo o que os irmãos estão precisando, o que os irmãos estão achando, estão entendendo das aulas, dos assuntos, e continue participando.
Isso aí, escreva, né? Mande seu comentário, compartilhe, comente, divulgue na sua igreja também os vídeos das outras faixas etárias que eu anunciei na aula anterior. Também quero aproveitar e dizer a você, não esqueça do vídeo que vai na segunda-feira, que é o Foco na Lição. Alguém perguntou para mim, cadê o plano de aula? O plano de aula, ele fica disponibilizado no vídeo Foco na Lição, que vai ao ar toda segunda-feira. Por que nós fazemos assim? Justamente para dar tempo para você se preparar, pega o plano de aula e tem novidade, viu? Vocês aguardem, estamos orando a Deus e trabalhando dentro do planejador de aula do professor, assim, mais ou menos cá entre nós, de professor para professor, nós não paramos, a gente está sempre ouvindo, atentos ao que vocês nos colocam e a gente está sempre criando algo novo. Vocês perceberam o cenário, né? O Alex aqui, o nosso produtor, tem dado uma caprichada no cenário aí, né? E as coisas estão melhorando. Então a gente tem uma novidade aí dentro do planejador de aula. Querendo Deus, para o próximo trimestre, já estarei trazendo também mais alguma novidade que vai ajudar muito os professores na preparação e na ministração de aula. Com estas palavras, eu convido você agora, de posse da sua Bíblia, da sua revista, do plano de aula e da caneta, vamos orar ao Senhor? Como sempre o pastor William Barros diz, para que esta aula ela alcance o objetivo, faz-se necessário elevarmos a Deus uma palavra de oração. Então, nesse momento, nós estaremos orando e logo na sequência, o pastor William Barros já estará entrando com o comentário do tópico 1, a rivalidade de Jacó, de Esaú e Jacó. Então, pastor William, vamos orar. Convido você também a fazer o mesmo. Vamos buscar a presença de Deus. Querido Deus e Pai, nesse momento nós estamos na Tua presença, dando início a mais esse estudo dominical. Muito obrigado, Senhor, pelos comentários que nós já fizemos nos encontros anteriores. E hoje não será diferente. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor estará conosco durante todo o período em que aqui estivermos. O Senhor está nos abençoando, trazendo na mente do pastor William tudo aquilo que ele se preparou, aquilo que ele leu, que ele pesquisou, que ele orou. Senhor, que ele traga aqui, dentro de sua fala, aquilo que nós, alunos e professores, precisamos ouvir, porque nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor, a nossa mente aberta, humildemente nos colocando diante da Tua presença e dizendo ao Senhor, Espírito Santo, somos totalmente dependentes de Ti. Sem a Tua ajuda, sem a Tua direção, a nossa aula será sempre um fracasso. Mas com a Tua ajuda, com a Tua direção, o Senhor sendo o Senhor que está no trono, esta aula será uma aula abençoada. Que essas palavras alcancem os corações, aqueles que nos acompanham ou aqueles que vão assistir esse vídeo no momento de desespero, quem sabe procurando na internet alguém que nunca conheceu esse canal, vai deparar com esta aula, que esta pessoa seja alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia e que a Tua palavra produza efeito no coração das pessoas. Esta é a nossa oração e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, alunos e professores, eu quero cumprimentá-los mais uma vez e falar para vocês o seguinte, a lição de hoje é uma lição muito importante. Nós vamos falar sobre a biografia de um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada. A biografia desse personagem é ampla, rica em lições profundas e espirituais e morais para a nossa vida. Eu estou falando de Jacó. Jacó, no nosso texto referência em Gênesis 25, nós vemos o nascimento miraculoso de Jacó e de seu irmão Esaú. Depois de 20 anos de esterilidade, Rebeca vai ter um filho. E a Bíblia explica o resultado, o processo para que aquilo acontecesse. A Bíblia vai dizer que Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E a Bíblia acrescenta que Deus ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então a história de Jacó é uma história que já começa
como fruto, como resultado de oração. Uma oração insistente, uma oração perseverante, oração sem relógio, sem data para terminar. Jacó, certamente, quando encontrou Deus no Val de Jabó, que nós veremos mais tarde, ele deve ter se baseado no exemplo do pai, que orou instantemente, insistentemente, até que Deus estendeu sua mão e a promessa se cumpriu. A Bíblia diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, a oração insistente e perseverante traz como resultado milagres e cumprimento de promessas. Quem sabe agora mesmo você está dizendo: Deus, cadê minha resposta? Cadê meu milagre? Quem sabe não é agora o momento exato para aprender com a fórmula da resposta de Isaac e buscar insistentemente a Deus. Eu fiz aqui um resumo, eu busquei um resumo da vida de Jacó, e nessa introdução eu quero trazer para você pelo menos 10 coisas importantes sobre a vida de Jacó, e você pode acrescentar isso, professor e aluno, podem tirar lições preciosas. E os professores pode ser uma dica também para ajudá-los na aula. Primeiro, a vida de Jacó é uma das mais apreciadas e ricas em lições na Bíblia. Segundo, o livro do Gênesis, a partir da sua metade, capítulo 25, vai falar basicamente de 2 patriarcas, Jacó e José. Terceiro, a vida de Jacó é rica em lições edificantes. Muitos pregadores, muitos professores, muitos mestres pregam muitas mensagens da vida de Jacó. Quarto lugar, ele é o segundo filho de Isaac. Quinto, ele nasceu provavelmente na região do poço de Laai-Roi. Sexto, ele vai vir como fruto, nós dissemos há pouco, de uma espera de 20 anos, desde que Isaac casou com Rebeca. Em sétimo lugar, nós vamos ver também na história de Jacó alguns locais que vão marcar sua trajetória. Harã, Betel, Jaboque, Hebrom, Peniel, Efrata e, finalmente, o Egito. E, em nono lugar, o livro do Gênesis vai registrar pelo menos 4 fases da vida de Jacó. 4 fases da vida de Jacó. Primeira fase, do nascimento até fugir de seu irmão para que ele não fosse morto. Segunda fase da vida de Jacó, o tempo que ele morou em Harã com seu tio Labão. Terceira fase, a sua vida em Canaã, quando ele volta. E a quarta fase da vida de Jacó é quando ele foi morar no Egito. E eu quero acrescentar aqui uma 10ª lição, que eu extraio essa frase do pastor Gesiel Nunes Gomes, príncipe dos pregadores. Uma frase muito interessante que ele diz, abre aspas, Jacó nasceu lutando, viveu mentindo, mas morreu adorando. Essa é a história de Jacó. Quando nós entramos no tópico 1 da nossa lição, nós veremos a rivalidade de Esaú e Jacó. O nosso autor da revista, Bispo Samuel Ferreira, ele traz no início da introdução do tópico 1, falando sobre o nascimento de Esaú e Jacó. Eles lutavam no ventre. E aqui nós vemos algumas lições que valem a pena a gente parar para poder observar. Vejam que a Rebeca, ela percebe que alguma coisa anormal, alguma coisa diferente, alguma coisa além do comum estava acontecendo. E ela vai receber a resposta de Deus sobre a promessa de 2 nações que havia no ventre dela. E nós vamos aqui tirar uma lição importante e é uma advertência aos pais. Veja que essa rivalidade de Esaú e Jacó, ela vai, na vida deles, percorrer toda a história deles depois. E a Bíblia explica para nós uma das razões. A Bíblia diz que Esaú era preferido por Jacó, por Isaac, enquanto que Rebeca tinha uma predileção por Jacó. Agora, irmãos, vamos tirar disso uma lição importante. É claro que a gente vai buscar, ao longo da vida, pessoas que tenham mais afinidade com a gente em determinado assunto, coisas que a gente gosta, aptidões, gostos. É claro que a gente acaba criando mais afinidades com uma pessoa ou com outra. Mas dentro de uma família, não pode acontecer jamais que os filhos percebam que, por exemplo, a mãe tem uma predileção por um dos filhos. Que o pai tem uma predileção por um filho em detrimento de outros. Sabe? É aquele filho que, se ele errar, passa a mão na cabeça, mas o outro, castigo. É aquela filha que ela pode falar o que ela quiser, pode fazer o que ela quiser, mas se for o outro, castigo. Se for o outro, punição. Sabe, irmãos? A gente tem que tomar cuidado
para que dentro da nossa família a gente não crie um clima de rivalidade entre irmãos. Por exemplo, a comparação. Por exemplo, se você quer criticar um filho por um comportamento, critique. Mas nunca critique um filho comparando ele com o outro. Você tem que ser igual ao seu irmão. Olha as notas que seu irmão tira. Olha a sua irmã como é que ela é inteligente. Quando você critica alguém comparando ele com outra pessoa, você acaba colocando o outro numa posição de superioridade e colocando a pessoa criticada numa posição de inferioridade. Quer criticar? Critica o comportamento, critica o que você está vendo de errado, traga a lição que precisa ser aprendida ali, mostre o caminho para melhorar, mas nunca compare com outras pessoas. Nós não podemos permitir que dentro do seio da nossa família os filhos comecem a criar um clima de rivalidade, de competição, a partir da predileção do pai ou da mãe por um dos filhos. Cuidado, não permita que isso aconteça na sua casa. Quando a Bíblia vai falar que duas nações haviam no ventre de Rebeca, nós temos que lembrar que Jacó vai ser o pai da nação de Israel e que Esaú vai ser o pai da nação de Edom. Os edomitas vão vir da descendência de Esaú. E aqui nós vemos como Deus já prediz algo grande que estava reservado para aqueles filhos. Ô irmãos, que da mesma forma eu aproveito esse momento aqui para dizer que Deus leve seus filhos mais longe do que tem levado você. Que Deus possa fazer nossos filhos viverem sonhos e promessas que nós não realizamos, mas que Deus perpetue um ciclo de bênção, de resposta, de milagres, e que nossos filhos possam ver o cumprimento de bênçãos e promessas que Deus fez a nós, que Deus fez a nossos pais, que a nossa descendência experimente um favor sobrenatural de Deus. Quem sabe, eu dou um conselho, ao final dessa aula, ao final dessa lição, se você puder, imponha as suas mãos sobre a cabeça de seus filhos, libere uma palavra de bênção sobre eles, sabe? Não abra sua boca para amaldiçoar, não abra sua boca para dizer que seu filho não presta, seu filho não vai dar para nada, não. Ao final dessa aula, determine um momento, separe um instante e coloque suas mãos sobre seus filhos, ore por eles, abençoe seus filhos, libere uma palavra de Deus sobre a vida deles, diga, filho, que seu sonho se realize, que você seja feliz na sua vida, que a bênção de Deus esteja sobre tudo que você colocar a mão, que você possa ser obediente e servir a Deus e experimentar a bênção e o favor de Deus na sua vida e na sua história. O nosso tópico 1.2 vai falar sobre o direito da primogenitura. Eu quero dar a vocês aqui, dentre tantas coisas, destacar pelo menos dois pontos que são salientes em relação à primogenitura. Qual era a diferença do tratamento do primogênito naquele tempo no mundo oriental? Primeiro, na ausência do pai, o primogênito tinha autoridade sobre a família. Ou seja, o filho mais velho, na ausência do pai, era ele que comandava. A gente vai ver um exemplo disso em Gênesis 37, versículos 21 ao 30. Depois vocês podem ler esse texto com mais calma. Vai mostrar justamente quando Rubens os irmãos queriam matar José, ele não permite e indica para que coloquem ele na cisterna. E depois, quando ele volta, já tinham vendido ele. E ele fica desesperado, porque ele é o irmão mais velho, ou seja, ele era o líder. E automaticamente foi sob a autoridade dele que aquilo aconteceu. Então, essa é um dos primeiros pontos que diferenciam o filho mais velho. Era ele que tinha autoridade na ausência do pai. Segundo, ele tinha direito também a uma porção dobrada da herança com a morte do pai. Ou seja, ele ganhava o dobro de tudo que os outros ganhariam na questão da herança. Isso vai aparecer, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 21, e no verso de número 17, a Bíblia vai mostrar também isso. Inclusive, a gente vê uma alusão a isso, eu acredito que essa sem sombra de dúvida, talvez seja uma das frases mais conhecidas em relação a essa questão de porção dobrada, é quando Eliseu está vendo Elias prestes a ser arrebatado e ele pede justamente isso. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele pede como herança que ele possa ver a manifestação de Deus de uma forma sobrenatural no ministério dele, o ministério profético, assim como tinha dado a Elias. E é interessante que quando a gente vai contar na Bíblia, pastor Prates, os milagres ocorridos no ministério de Eliseu são exatamente o dobro dos registrados no ministério de Elias. Agora, uma outra coisa interessante que a gente pode destacar nesse ponto 1 aqui, 1.2, é como Esaú vai desprezar, ele demonstra
desprezo pelas coisas espirituais naquela ocasião, onde vende por um prato de lentilhas a primogenitura dele para Jacó, e ao mesmo tempo, como Jacó demonstra um apreço pelas coisas espirituais, porém da forma errada, porém da forma equivocada. Agora, irmãos, quantas pessoas que receberam talentos, que receberam dons, dádivas de Deus, quantas pessoas que tinham um futuro brilhante que você conhece, ou talvez você mesmo que assiste essa aula hoje, quem sabe pessoas que tinham tudo para, ter decolado, voado, ter feito coisas sobrenaturais, mas desprezaram o talento e o dom de Deus, desprezaram as grandes oportunidades da sua vida, desprezaram o chamado e a vocação. Esaú hoje nos chama a atenção para um detalhe muito importante. Esaú vai comercializar valores eternos por uma satisfação temporal. Esaú eu vou repetir, ele vai comercializar, ele vai vender valores eternos, o direito dele da primogenitura. Ele vai comercializar valores eternos por uma satisfação de momento, temporal. Ele estava com fome e ele simplesmente despreza a sua primogenitura, o seu direito à bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Oh, irmãos, a lição de hoje é um convite a abrir os olhos. Você não pode vender aquilo que não tem preço. Não se pode dar preço àquilo que o seu valor é imensurável. Olha quantas lágrimas Esaú chora depois, quando descobre que Jacó tinha recebido a bênção no seu lugar naquele momento. E ele chora amargamente lembrando disso. Por outro lado, nós vamos tirar uma lição aqui com relação a Jacó. Inclusive, eu quero até lembrar a quem está assistindo essa aula, muitas pessoas esbarram na questão de que o nome Jacó significaria suplantador, enganador apenas. Eu já vi uma discussão nisso. Eu quero até trazer um comentário sobre isso rápido aqui em cima disso. Vejam, o nome Jacó vai aparecer em muitas passagens do Antigo Testamento, por exemplo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia não menciona, por exemplo, não fala sobre o Deus de Abraão, Isaac e Israel. E alguns tomam o nome Jacó apenas de uma forma pejorativa. Nós temos que olhar dois pontos em relação a isso. O primeiro, Jacó vai ser eternizado nas páginas da Bíblia como aquela pessoa que começou mal, que errou, mas teve um encontro com Deus e o seu nome vai deixar de ser o símbolo do engano e da mentira e vai ser o símbolo da restauração, da redenção de um homem vivendo com Deus. E por outro lado, uma tradução também do nome Jacó é que Deus, abre aspas, que Deus proteja. Essa é uma outra tradução do nome Jacó. Então, o nome Jacó não pode ser encarado apenas como aquele que engana ou que pega no calcanhar. O nome Jacó também invoca o Deus que protege, o Deus que livra e o Deus que guarda. No nosso tópico 1.3, nós vamos falar sobre a troca de papéis. E aqui nós vamos ver o engano de Jacó e Rebeca com relação a Isaac. E agora vejam, como vai custar caro, pastor Prates, o engano de Jacó e Rebeca. Jacó nunca mais veria a mãe. Isaac vai ser enganado por Rebeca naquele episódio. E Rebeca nunca mais verá seu filho amado Jacó. São as consequências, ou seja, aquele ato trouxe uma divisão e uma separação naquela família. Nunca mais haveriam. Outra coisa, nós vamos ver aqui, a mentira é um traje do velho homem, como a gente vê em Colossenses capítulo 3, versículo 9. E a Bíblia chama o diabo de o pai da mentira. A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque algumas pessoas se habituaram a mentir, se habituaram a viver em mentiras, e sem que percebam, isso passou a ser parte do seu modus operandi. Começam a viver mentindo sem perceber. Ah, não, essa mentira aqui... Eu já vi pessoas, inclusive no nosso meio, dizer assim, não dá para viver sem mentir. Gente crente, gente que mente facilmente. Numa aula, acho que no ano passado, eu até mencionei isso, que eu encontrei algumas pessoas que disseram para mim, não, eles mentiram. Eu vi uma pessoa contar uma mentira. Por exemplo, ele tinha me dito que num determinado evento, que um cantor muito conhecido estaria no evento. Quando chegou no púlpito, ele anunciou no microfone que aquela pessoa ia chegar. E aí eu falei, mudou, vai vir? Aí quando ele sentou do meu lado, eu falei, então vai vir? Ele disse, não vai vir não. Eu falei, mas você acabou de anunciar agora que ele vai vir? Ele falou, não é mentira não? Ele, não, é estratégia de Jacó.
E eu já vi várias pessoas brincando, dizerem a mesma coisa, falarem uma mentira, dizendo que não é mentira, que é a estratégia de Jacó. Irmãos, cuidado. As lições que esse texto vai mostrar para nós aqui, vai mostrar para a gente justamente o preço que Jacó vai pagar com essas mentiras que ele vai viver. Veja que Jacó vai enganar o pai com a ajuda da mãe. E ele, enquanto a mentira favorece ele, tá a mãe do lado dele lá mentindo. Só que ele vai encontrar o irmão da mãe, o tio. E aí, irmão, vai encontrar um outro enganador. E esse aí vai trazer uma vida dura para Jacó. Jacó vai sofrer muito lá com o tio dele. E aqui nós vamos ver as consequências, Jacó começando a viver as consequências de tudo aquilo que ele havia praticado. Irmãos, nós precisamos basear nossa vida na verdade. Os judeus, por exemplo, têm o hábito de colocar na casa, na porta de casa, uma caixinha, o mezuzá, com um texto bíblico, para que aquela casa, a ideia é que a palavra esteja protegendo aquela casa. Nós vamos além disso. Nós acreditamos que a casa edificada na rocha, que a vida edificada na rocha, é aquela que está edificada na Bíblia, na palavra, em princípios salutares da palavra de Deus. Então, irmão, nada de jeitinho brasileiro, nada de enganar dizendo que é a estratégia de Jacó, nada de uma mentirinha, entre aspas, como dizem lá fora. Não, uma mentirinha branca, inofensiva. Não, irmãos. Baseie sua vida na verdade. Veja que a Bíblia não fala de meias verdades. Quando não é uma coisa, não é. Então a palavra precisa ser sim, sim e não, não. O que passar disso, a Bíblia diz que é de procedência maligna. A história de Jacó, nesse início aqui para nós, é uma advertência severa. Consequências duras, separação da família, vai ter que ir embora, o irmão quer matá-lo, olha onde isso vai chegar. Então, não devemos buscar o certo pelos meios errados. E, ao mesmo tempo, o exemplo de Esaú, para nos mostrar que não se pode desprezar, nem comercializar, jogar fora, vender aquilo que não tem preço. Que Deus nos abençoe nesse primeiro tópico da nossa lição. Muito bem, pastor William Barros, muito obrigado. Comentário maravilhoso aí do Fechando Ponto 1. Eu amei essa explicação que o senhor trouxe aí com respeito a Jacó, né? Eu acho que no âmbito da Escola Bíblica Dominical, vale muito nós nos atermos à aplicação. Qual é a aplicação que a palavra ensinada nesses 45 minutos que normalmente a gente tem para se comentar uma lição de escola dominical numa sala em classe? É a aplicação, né? Deixando de lado muitas discussões que não levam a nada em termos de aplicação, mas ficar com a aplicação. E essa aplicação, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, sinaliza para nós, então, Jacó, aquele que começou de uma forma errada, mas que teve ao longo da sua vida uma oportunidade de ter um encontro com Deus, se submeteu, né, às aplicações e às correções de Deus, né, foi quebrado e que foi transformado. A lição de hoje traz isso para nós. E nós vemos aqui, fechando, o que o pastor William ensinou e nós aprendemos, que desde o ventre, Esaú e Jacó lutavam um com o outro e que conforme os anos se passaram, essa rivalidade só aumentou. Mas nós vemos aqui agora no ponto 2, uma nova etapa. Pastor William, vamos então ao ponto 2, uma nova etapa. Muito bem, pastor Prates. Eu gostaria inclusive de ler na nossa lição a introdução do que está no tópico 2 aqui, uma nova etapa. Aqui o nosso autor diz o seguinte: com medo do seu irmão, Jacó foge para Padã Arã. Só abrindo parênteses, lembre que estamos falando aqui da região da Síria, da atual Síria. Nesta nova fase da vida, tomamos conhecimento, a partir do capítulo 28 de Gênesis, de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter. Quando nós chegamos aqui, nesse tópico 2.1, nós vamos ver Jacó fugindo para não morrer na mão de seu irmão. Nós estamos olhando aí para Gênesis capítulo 28, dos versículos 12 ao 16. Eu, inclusive, gostaria de ler, pastor Prates, se fosse possível, eu não tinha pedido anteriormente, se pudéssemos ler esse texto, que é o Gênesis 28, versículos 13 ao 15, que é o texto que vai mostrar justamente como Deus renova com Jacó as promessas que havia feito a Abraão
e a Isaac. E agora Deus transfere essas promessas para o próximo patriarca, que é Jacó. Inclusive, um detalhe interessante nessa passagem, nessa sequência de transferência de promessas que vão seguindo a família dos patriarcas, eu já vi pessoas, inclusive, mencionando a ideia ou a possibilidade, criando a narrativa de que o fato das esposas dos patriarcas terem sido estéreis, Sara, Rebeca e também Raquel, como se isso fosse uma maldição hereditária que tivesse acompanhado os patriarcas. Na verdade, queridos, nada disso é verdade. A Bíblia não mostra nada disso. O que nós podemos enxergar de forma muito nítida e clara é justamente a beleza da graça de Deus, que é o quê? Deus escolhe quem não tem condição de viver o sonho. Deus escolhe quem não tinha possibilidade, humanamente falando, de viver a promessa. Ou seja, porque a esterilidade, só para você ter uma ideia, quando a Bíblia vai falar que Ana era estéril, Deus utiliza qual termo? E Deus fechou a madre de Ana. Ou seja, só um milagre. Não tem jeito para a ciência, não tem jeito para a medicina, não tem jeito para o homem. Só Deus. Então, quando Deus pega os 3 patriarcas e promete que deles sairia nação, como a areia do mar, como a estrela do céu, e Deus pega justamente alguém que tem a esposa estéril para viver isso, e, consequentemente, o filho também e o neto, Deus está mostrando justamente o quê? Que Deus escolhe quem não tem, quem não pode, quem não tem como ser, não dá para chegar, seria impossível, e Deus fala, é você que eu vou usar, é você que eu vou abençoar. Quem sabe alguém assistindo essa aula agora está dizendo, eu, pastor, eu sou só mais um Silva, para mim não tem jeito, eu não tenho condição, nem tão cedo, e Deus está dizendo, mas eu estou escolhendo você, para através de você escrever uma história de grandes milagres e sobrenatural. Louvado seja Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Que texto fantástico, viram? Como Deus vai dar a Jacó as promessas que havia dado a Abraão e a Isaac, e agora chegou o tempo de Jacó. Agora, Jacó vai chegar nesse local, olha que coisa incrível, fugindo do seu irmão, vivendo um momento triste na sua vida, um momento totalmente inusitado, sabe? Um momento de separação, um momento de dor. E a Bíblia diz que ele chega naquele local, pega uma pedra e põe como travesseiro. Inclusive, veja como travesseiro é um negócio antigo, né? Ele coloca uma pedra como travesseiro e nesse momento não é Jacó que vai encontrar Deus, é Deus que vai encontrar Jacó. Deus vai encontrar quem mentiu, Deus vai encontrar quem enganou, Deus vai encontrar quem fugiu. Olha que Deus gracioso, olha como é grande o favor e a misericórdia de Deus. Quer dizer, Deus vai ao encontro daquela pessoa, Deus vai ao encontro do pecador, Deus vai ao encontro daquele que foi rejeitado. Você imagina, tem um irmão lá, com sangue nos olhos, querendo matá-lo, e Deus vai lá encontrá-lo. Olha como Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E Deus vai encontrar Jacó num momento triste. Deus vai falar com Jacó e vai lhe fazer promessas. Deus vai se revelar a Jacó e estabelecer um relacionamento. Olha que coisa linda. Veja se não podemos ver nisso o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem sabe alguém nessa aula agora pensa, Deus nem me ouve, se eu orar Deus não vai me ouvir, Deus não quer saber de mim. Mas Jacó teve um sonho e viu uma escada que ia da terra aos céus. E os anjos desciam e subiam pela escada. E ele ouviu a voz de Deus falando com ele. E ele vai acordar daquele sonho e vai dizer, verdadeiramente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E vai chamar aquele lugar Betel, casa de Deus. Querido, Deus não está longe de você agora. Deus não esqueceu você. Deus não abandonou você. Você nunca foi esquecido por Deus. Ele diz que ainda que a mãe te esquecesse, ele diz no livro do profeta Isaías, pode uma mulher esquecer do filho que cria? Que não se compadeça dele, todavia, ainda que esta o esquecesse,
eu nunca me esquecerei de ti. Você está nos pensamentos de Deus agora, nesse momento. O diabo está dizendo, Deus não quer saber de você. O inimigo está dizendo, suas orações não sobem. A mão de Deus agora está estendida, lhe oferecendo perdão genuíno, graça e uma mudança de história. Esse é o evangelho da Bíblia. Essa é a graça de Deus. É o tempo da nova oportunidade. Não perca, não despreze esse favor e esse momento. Nós vamos ver, inclusive, no tópico 2.2, seguindo, como Jacó serviu por amor. E aqui, irmãos, esse é um ponto, acredito, pastor Prates, que, de um ponto de vista, numa ótica muito prática, a gente pode tirar lições com relação ao que Deus espera de nós no dia a dia no serviço a Deus. Veja que Jacó, quando encontra com o tio e vai trabalhar com ele, o tio lhe pergunta qual vai ser o seu salário. Ele dá a Jacó o direito da escolha. O que você quer ganhar? Ele falou, olha, eu trabalho 7 anos por Raquel. Ele, olha, tá bom. Aí, a Bíblia diz que aquele período pareceu para ele como dias, pelo tanto que a amava. Olha como é que são as coisas, irmãos. Eu tiro disso uma lição que a gente precisa levar para a nossa vida. Pessoas que servem por amor, servem mais facilmente. Pessoas que servem por amor, elas servem com o coração inteiro. Pessoas que servem por amor, elas servem recebendo aplausos ou não. Uma pessoa que serve por amor, faz o muito parecendo que aquilo é pouco. Vejam, quando a gente vê pessoas na igreja fazendo alguma coisa e reivindicando o tempo todo aplauso, reivindicando o tempo todo reconhecimento, reivindicando o tempo todo, o pessoal, olha, eu ofertei para isso, eu ajudei com aquilo, olha, cadê? Olha, ninguém quer nada. Quando a gente vê pessoas o tempo todo questionando, criticando, falando, irmão, a ideia que fica para a gente é que pode até estar servindo, mas não é por amor. Quem serve por amor, irmão, ele sabe que está fazendo para Deus. Eu lembro aqui de uma senhora que ela foi curada de câncer num culto. Eu a conheço pessoalmente, é uma amiga minha. Essa senhora estava com câncer, desenganada, em estado terminal. Ela foi num culto não muito longe aqui de onde nós estamos gravando agora aqui, na Editora Betel. E ela foi nesse culto muito triste, arrasada, uma senhora, foi desenganada, e chegou lá, o pastor não sabia nada do que estava acontecendo. Ela estava visitando. E aí, num culto, Deus tomou ele em profecias, e ele colocou a mão sobre o ombro dela e falou assim, estou te curando hoje de câncer. Ela depois fez exame e não tinha mais nada. Foi miraculosamente curada. E aí, ela falou, olha, eu não prego. Eu não sou boa de chegar no microfone para cantar um hino. Não canto bem, não prego bem. Sabe o que ela falou? Eu cozinho bem. Eu cheguei um dia na igreja para pregar lá e reparei que todas as vezes que eu ia nessa igreja pregar, e ela estava, sempre ela chegava com uma sacola com refrigerantes, com suco, bolo, salgados. E eu perguntei para ela, olha, toda vez que eu venho aqui, a senhora está trazendo bolo, salgado, refrigerante, suco. Ela falou assim, olha, eu fui curada de câncer. Jesus me curou. E eu não prego bem, eu não sou boa para pregar. Eu posso contar para as pessoas no dia a dia como fui curada pelo Senhor. Mas se me der um microfone ali, eu vou ficar com o joelho batendo no outro. Eu vou gaguejar, eu vou travar. Mas eu cozinho bem. Então, todo culto que eu venho, em gratidão ao meu Deus, eu trago esse bolo, eu trago esses salgados, eu trago esse suco, trago esse refrigerante. Eles dão para o departamento infantil, para o culto deles, vendem na cantina. Eu faço para honrar o meu Deus. Eu faço para poder agradecer. É a minha forma de poder servir. Olha, ninguém nunca pediu isso para ela. Mas ela faz com alegria no coração para servir. Sabe, quem ama, serve diferente, irmãos. Quem ama, faz diferente. Oh, amado, não deixa o veneno dos murmuradores macular e destruir a tua alegria de servir. Sabe, se você tem alguma função na igreja, se você serve de alguma área, faz com coração, faz com amor. Irmão, não faz empurrando com a barriga, como dizem lá fora, não faz de qualquer jeito, não faz murmurando, reclamando, falando mal da tua liderança. Irmão, se é para Deus que você está fazendo, faz o melhor, faz de coração. Essa é uma lição que acredito que todos nós precisamos tirar no fato de Jacó, na maneira como Jacó serviu a Labão para casar com Raquel.
Acredito que essa é uma lição que todos nós precisamos tirar aqui. O nosso tópico 2.3 vai mostrar o outro lado da moeda em relação a isso, que são o quê? A lei da semeadura. Ele vai falar aqui no nosso título aqui, do tópico 2.3 é esse, a lei da semeadura, que é o quê? Jacó serviu por amor e aí descobriu no dia do casamento, depois do que casou, que não era Raquel, era a mais velha. Casou com a outra filha. E por fim, a história vai mostrar ele trocando o salário dele 10 vezes. A história vai mostrar ele enganando o Jacó. Agora, eu abro um parênteses, irmão, pastor Prati. A Rebeca, junto com o Jacó, enganou o marido. Aí ele foi parar na casa do irmão da Rebeca e ele enganou ele. Essa família complicada, essa família da Rebeca, hein, do Labão. Ô família complicada, irmão. E aí, olha só, onde Jacó foi parar, irmão. Vai ser enganado, ludibriado, vai ser mudado seu salário 10 vezes, vai sofrer muito lá, e é o preço que ele vai pagar por ter enganado o pai e o irmão. Como é que são as coisas? E aqui, nós vamos ver, por exemplo, em termos práticos, uma coisa que a gente precisa ter o coração aberto e a mente para poder entender. Às vezes, pastor, a gente lida com pessoas que vêm para a igreja, a pessoa fumou 30 anos na vida. Aí vem para a igreja, está tendo uma campanha, está com problema do pulmão, quem sabe até câncer. E aí vem para a igreja, faz 7 quintas-feiras aqui no culto, pedindo a Deus a cura. Aí não curou, a igreja não tem poder. Mas ele fumou 30 anos. Quer dizer, agora a culpa é de Deus que ele está com problema pulmonar. A pessoa bebeu, estragou a saúde, está com problema no fígado, aí agora quer que Deus cure. Se Deus não curar, porque a igreja não tem poder, porque ele não tem poder de Deus aqui. Quer dizer, mas ele bebeu quanto tempo? Quer dizer, a pessoa usou droga, a pessoa fumou, a pessoa bebeu, a pessoa destruiu sua vida financeira, a pessoa fez um monte de besteiras, tomou decisões sem ouvir bons conselhos, agora quer que Deus arrume a vida dele porque está na igreja em 7 semanas. Se não der 7 semanas, estou saindo. Percebe o que acontece? São as consequências. São as consequências. Quantas pessoas no mundo, afastados do caminho do Senhor, fizeram uma série de decisões, de ações que levaram à bancarrota, ao funil, ao aperto, à falência, a quebrar, a viver muito mal, mas agora querem que tudo seja resolvido rapidamente porque sentem que estão perdoadas por Deus e Deus tem que resolver rápido. O fato de uma pessoa estar perdoada não significa que ela não lide agora com as consequências do que aconteceu. Há um caminho a ser percorrido. Tem coisas que ela vai poder mudar, tem coisas que ela não vai poder mudar, que aconteceram. E a pessoa tem que ter o quê? Paciência, perseverança e ter um coração em Deus para entender que ela não está servindo a Deus agora para mudar tudo que deu errado. Ela está servindo a Deus porque ela foi perdoada e o seu nome está no livro da vida. Então, eu termino esse ponto 2.3 trazendo essa coisa. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Amém. Muito bem, pastor William, o senhor estava ministrando a palavra de Deus aqui e eu comecei a me sentir incomodado aqui e embora a minha função aqui seja de fazer intermediação, mas o Espírito Santo é quem comanda e está aqui na direção desse trabalho, porque isso aqui é um trabalho espiritual, né? A nossa missão, a nossa função aqui que o Senhor nos constituiu através da nossa liderança é justamente isso, é motivar as pessoas de uma forma virtual, mas mostrar que nenhum vídeo, nenhum trabalho virtual substitui o presencial. Então que você seja alcançado por esse trabalho nesses tempos de dificuldades. Então o pastor William estava dizendo, e eu senti no meu coração de ministrar uma palavra para você que está nos vendo agora, que é um obreiro ou uma obreira da casa do Senhor, que chegou a algum patamar já na vida, mas deu tudo errado. Por alguma razão, sendo você culpado ou culpada ou não. Porque às vezes nós entramos num vale porque nós vacilamos. A lição passada falou sobre isso. Mas às vezes nós entramos no vale, na prova, sem a gente ter vacilado nada. Seja qual for a razão do teu problema. Deu tudo errado, você desanimou e largou tudo. Volta. O Senhor está
direcionando essa palavra para você agora. Volta onde você caiu. Nós só conseguimos levantar no lugar onde a gente caiu. O encontro de Jacó com seu irmão Esaú ao atravessar o val de Jaboque foi o ponto em que ele foi transformado de Jacó para Israel. Ou seja, ele retornou no ponto onde ele havia tido um problema. Volta imediatamente. Procure a liderança da igreja mais próxima da sua casa, ou a igreja onde você teve problema, o local, ou a pessoa, a família, ou com quem você teve problema. Aquilo que te afastou da presença de Deus. Volte, tenha um encontro. Se acerte, aceite a disciplina de Deus. Deus vai transformar esse Jacó que você está vivendo hoje no Israel que Deus projetou em você. Volte. É no lugar da queda que a gente encontra a nossa vitória. Aleluia. E aqui diz assim, ó, a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o caráter de Jacó. E assim nós fechamos o ponto 2. Vamos direto, pastor William, ao ponto 3, o surgimento de uma nação. Que maravilha, não? É verdade. O nosso tópico 3 vai falar sobre o surgimento de uma nação. Estamos falando de Jacó e de Israel. Um resumo disso, para que o aluno e professor possa ter um melhor aproveitamento, resume-se no seguinte: 20 anos na casa de Labão. Está lá em Gênesis 31, verso 38. Vemos que Labão vai tratar Jacó de forma dura. E Jacó vai abordar isso. Versículos 38 a 40. Ainda em Gênesis, no capítulo 31. Ele vai mostrar como ele foi duro com Jacó. Seu salário vai ser mudado 10 vezes. Capítulo 31 ainda, verso 41 e a parte B. E aqui, acredito, pastor Prates, que é uma lição que todos nós precisamos colher e abrigar em nosso coração com muito cuidado, porque isso vai valer em muitos momentos da nossa vida. Que é o quê? Jacó vai sair da casa de Labão depois de 20 anos, culminando com grandes dissabores e problemas que ele teve com o sogro. E aqui nós vamos tirar uma lição. Deus pode permitir que situações difíceis apareçam na nossa vida para nos tirar da zona de conforto e de um lugar que Deus não nos quer mais, porque o nosso tempo ali acabou. Deus pode permitir que situações difíceis nos tirem da zona de conforto para nos tirar de onde a gente está, porque o nosso tempo ali acabou. Talvez, se Labão fosse o melhor dos sogros, talvez, se tudo estivesse caminhando às mil maravilhas, quem sabe Jacó não gostaria ou hesitaria muito para sair dali. Mas como foi apertado pelas circunstâncias, ele decidiu e ouviu a voz de Deus e rapidamente saiu de Padã Arã. Então aqui fica uma lição para nós. Quem sabe alguém está aí agora passando por uma situação, não é, sabe, irmão, Deus não quer mais você naquela situação, Deus não quer você mais naquele local. Deus, sabe, teu coração já saiu dali e você está insistindo na coisa errada. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém que está assistindo essa aula agora. A pessoa está insistindo na coisa errada porque o que acontece? Geralmente as pessoas têm medo do novo. Geralmente tudo aquilo que é novo, que é inusitado, a pessoa tem medo. Vai dar certo? E se não der certo? Vai ser bom? Não vai ser bom? Irmão, se Deus mandou, se é Deus que está na frente, se é Deus que está dirigindo, vai dar certo. É só você seguir a direção de Deus. A provisão, o milagre, o sustento, o recurso, a bênção de Deus para você está geograficamente onde Deus quer que você esteja. Onde Deus quer que você esteja, haverá provisão. Então, Deus pode permitir que o aperto chegue em algum momento da sua vida, quando o seu tempo acaba e você está insistindo em estar onde Deus não quer. O nosso tópico 3.1 vai mostrar Gileade, lugar de testemunho. Aqui, nós vamos destacar aqui, irmãos, a intervenção sobrenatural de Deus. Em primeiro lugar, pastor Prates, a intervenção sobrenatural de Deus. Labão, quando descobre que Jacó saiu sem avisar, fugiu com tudo que tinha, com toda a sua família, com todas as suas posses e vai embora na direção de Canaã, Labão, furioso, junta o seu povo, os homens que estão sob seu comando e segue
perseguindo por 7 dias até encontrar Jacó. Irmãos, o que fica implícito é que a decisão de perseguir Jacó não era uma decisão pacífica. A decisão de Labão era uma decisão baseada na raiva, no ódio. Ele provavelmente faria mal. No mínimo, faria Jacó voltar sem nada. Pegaria tudo que Jacó tinha e lhe diria, volta agora sem nada. Vai só com a roupa do corpo. Isso no mínimo. Porque Deus vai intervir naquele período de uma semana de perseguição. Deus vai falar com Labão em sonho e vai dizer para Labão, não fale para Jacó nem bem e nem mal. Ou seja, fique quieto. Como quem diz, não se meta naquilo que é eu que estou mandando. Não fale bem e nem mal para Jacó. Não fale nada. Ele está indo embora? Não fale nada. Não dê opinião sobre ele ir embora. Não se meta nisso. Isso é entre eu e ele. Foi eu que estou na frente disso. Sou eu que estou na frente disso. Labão, quando encontra Jacó, diz para ele que Deus, o Deus do teu pai, me visitou em sonho e me disse para não te falar nem bem nem mal. Irmãos, Deus interviu naquele momento de uma forma sobrenatural. Por quê? Quando Deus manda, Deus garante. Quando Deus envia, Deus intervém. Quando é Deus que está na frente de um projeto, quando é Deus que está na frente, Ele se responsabiliza. Irmãos, eu não sei aonde teria se desdobrado a história daquele dia, se Deus não intervir naquela situação. Mas Deus interveio para dizer a cada pessoa que está aqui, segue a direção que Deus está te dando, porque Deus vai intervir. Deus vai agir. Deus não deixará você ser destruído nem ser envergonhado nesse problema. A mão do Altíssimo vai te alcançar agora, enquanto você assiste essa aula, com a resposta na direção que Deus te colocou. Nós também vemos aqui uma lição triste, mas é uma lição que Deus não deixa passar em branco, e aqui Deus vai tratar conosco de uma forma também muito, muito especial. Raquel ouve o pai acusar que ídolos pequenos haviam sido roubados dele e levados por Jacó ou por alguém da sua família. Labão começa a vasculhar as tendas, procurando em tudo que é lugar, se achava os seus pequenos balins, suas estátuas de ídolos pequenos. Raquel havia pego. Quem podia imaginar? A esposa de Jacó ainda tinha um coração idólatra. É ela que vai trazer aqueles objetos. E aí, olha o detalhe. Ela não desce da montaria, não sai de onde está, para encontrar e abraçar o pai, para que os ídolos não fossem descobertos. Quantas pessoas deixaram de abraçar o Pai Celestial, porque em seu coração ainda tem escondido pequenos ídolos? Ainda guardaram, abandonaram muitas coisas, mas ainda tem escondido em seu coração, ou em sua vida, ou em sua caminhada, pequenos balins, pequenos ídolos, que ainda fazem parte da sua caminhada e o impedem de ter comunhão com Deus. É uma reflexão. Eu pergunto a você, quem sabe eu estou ministrando aqui agora para alguém que no passado tinha 100 ídolos na sua vida. E você diz, não, agora eu só tenho 10, mas para Deus continua sendo idólatra. Não, eu abandonei muita coisa para servir a Deus. Só falta agora isso e aquilo. Mas para Deus, continua sendo um pecador. Quem sabe nessa aula, Deus não está nos confrontando para justamente abandonar. E uma entrega real, 100%, é o que Deus exige, se queremos realmente ser chamados de servos de Deus. Ali nós vamos ver, no tópico 3.1, nesse encontro, eles vão fazer uma aliança, que a partir daquela coluna, nenhum nem outro se moveria na direção de vingança ou de raiva. Então, o conflito termina ali. Ali nós vemos o fim do conflito. Queridos, eu dou um conselho aqui, dentro dessa palavra, para cada pessoa que assiste essa aula. A Bíblia diz que, enquanto a gente puder, a Bíblia diz, tenha paz com todos. Tenha paz com todos. A Bíblia manda a gente ter paz. A Bíblia manda a gente fazer, por exemplo, bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Irmão, procura ter paz. Tem pessoas que ficam cavucando situações e problemas para arrumar intriga, fofoca, contendas desnecessárias.
Pessoas que entram em discussões tolas, fúteis, sem razão. Pessoas que perdem amizades, fecham portas porque não aceitam ser contrariadas em suas opiniões, por exemplo. Irmão, evita ter conflito, aprende a lição, aprende aqui. Lembra de Abraão? Quando Abraão e Ló tiveram problemas, Abraão virou para Ló e falou assim, olha, escolhe para onde você quer ir, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Ele viu, não está dando para a gente ficar junto, mas não vamos ter guerra, porque a gente é irmão, a gente é família. Ele resolveu o problema de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, resolveu com paz, sem piadinhas, sem palavras de duplo sentido, sem alfinetada, ele foi lá e resolveu o problema. Tem pessoas que perderam, irmãos, o senso em relação a esse tipo de coisa e acabaram destruindo sua vida, sabe, causando mal à família, destruindo a saúde da esposa ou do marido, sabe, levando os filhos a viver um clima de raiva, revolta contra familiar, contra parente. Pessoas que, irmão, crente, pastor Prado, gente que é crente, chega no final do ano, por exemplo, a esposa vai visitar, por exemplo, a mãe, não, vai lá nos teus parentes, chama de teus parentes a sogra. Às vezes o cara, até o obreiro da igreja, é uma vergonha, não vai lá porque não se dá com o cunhado, não fala com a sogra, e é crente. Olha o testemunho que está dando para os familiares e para os parentes. Pessoa que está lá, às vezes, pregando na igreja, ministrando e dando mau testemunho. Teus parentes, não fala com um, não fala com o outro. O nosso tópico 3.2, ele vai mostrar para nós um outro ponto importante. O Val de Jaboque, lugar de mudança. Sabe? Eu quero dar uma informação, inclusive, geográfica sobre isso aqui. Em 2019, em dezembro, eu levei um grupo a Israel e nós fomos também na Jordânia, na caravana que eu fiz. Foi a última caravana que eu fiz antes da pandemia. Nós fomos na Jordânia e nós fomos também em Israel. Para quem não sabe, a Jordânia é um país que está vizinho ali a Israel. E existem territórios que pertencem hoje à Jordânia que, na época que Israel tomou posse da terra, pertenciam a Israel. Por exemplo, você chega no Monte Nebo, onde Moisés avistou a terra, descendo ali, era uma região que pertenceu, por exemplo, à tribo de Rubens. E aí você vai ver que o Val de Jaboque, esse local que aparece aqui, hoje está dentro do lugar que pertence hoje à Jordânia, essa região. E o que acontece? Quando Jacó está voltando, ele já resolveu o problema com o sogro. Agora ele está com outro problema. Ele está com medo do reencontro com o irmão. Ele está temendo pela vida dele, por tudo que ele tem, pela família. Ele não sabe o que vai acontecer nesse encontro. Afinal de contas, o irmão dele queria matar ele 20 anos antes. E ele vai lá, separa tudo que ele tem, coloca presentes para apaziguar o coração do irmão, e ele vai se isolar por um momento para refletir e para orar. E mal podia imaginar Jacó que naquele momento ele teria mais uma vez um encontro com Deus. Só que agora não em sonhos. Agora Deus se apresenta para Jacó. Ele vai chamar esse local de Peniel. Peniel vai falar sobre a face de Deus. Sabe, Deus vai mudar nesse encontro o nome de Jacó. Nesse local ele vai ter um renovo de Deus em suas alianças. Nesse local ele vai ter uma grande experiência com Deus. E aqui nesse local, a Bíblia diz que nesse encontro ele vai ser tocado na sua coxa. E eu fico imaginando Jacó, depois daquele encontro, pastor, mancando no caminho. Imagina a família esperando ele, e ele mancando, quem sabe. Alguém pergunta, o que foi, Jacó? E ele mancando, ele falou, eu tive um encontro com Deus. Alguns encontros com Deus doem. Alguns encontros com Deus podem tocar em áreas da sua vida que você não queria que fossem tocadas. Mas Deus encontrou Jacó naquele dia, mudou seu nome, mudou sua história, mudou seu rumo, e Jacó vai se firmar como o grande patriarca, o pai das 12 tribos de Israel, o homem que mentiu, o homem que enganou, e vai ter um encontro com Deus. O nosso tópico 3.3 vai mostrar ele chamando esse local, que outrora ele chamou de Betel, agora ele chama de El Betel, Deus do lugar, Deus da casa de Deus. E Jacó está de volta 20 anos depois desse local. Tudo na sua vida mudou. E Deus traz para nós uma lição muito especial e preciosa. O Deus que mudou Jacó, o Deus que levou e trouxe Jacó de volta a Betel, é o Deus que nesse momento dessa aula também pode mudar a sua vida. Também pode mudar a sua história. Também pode mudar
a sua situação. Também pode mudar o que está errado agora. Ou permita que o Deus que encontrou Jacó encontre você agora nesse momento. Ele fala, ele age, ele toca, ele convive, ele se relaciona. Nós estamos aqui limitados ao tempo, ao espaço. Nós estamos aqui no estúdio gravando agora. Deus? Não. Deus está conosco aqui nessa aula. Ele está aí agora onde você está. Ele pode transformar medo em ousadia. Ele pode transformar agora limites humanos em oportunidades da manifestação do seu poder. Ele pode transformar agora o não do advogado, do médico, do juiz e dizer: vai haver uma mudança, vai haver um milagre, vai haver uma restauração. Ele pode agora tratar pessoas que aparentemente na sua vida, na sua história, quem sabe você tem um Jacó aí na sua família, um filho enganador, trapaceiro, não dá para nada, você já ensinou, já demonstrou, já falou, mas não te ouve. Mas esse rapaz, essa filha, quem sabe ainda vai ser um obreiro de valor na casa de Deus. Quem sabe vai ser um instrumento que Deus vai usar de forma muito poderosa e especial. Eu quero declarar na sua vida hoje que o Deus de Jacó, a Bíblia diz que, no livro de Salmo, a Bíblia diz que feliz é aquele que tem como refúgio o Deus de Jacó. Deus de Jacó vai se tornar o símbolo do refúgio, o símbolo daquele que é livrado por Deus, restaurado e mudado. Eu proponho a você, no final dessa aula, um encontro genuíno com Deus. O Deus que muda o rumo, o Deus que muda a vida, o Deus que muda caráter, o meu Deus que muda e transforma. É o Deus de Jacó. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Que essa aula possa levar você a sérias reflexões, profundas mudanças e leve você a uma vida, a um outro nível, a um outro patamar. O Deus de Jacó é o Deus da nossa vida. Que Deus vos abençoe, que Deus abençoe você, Deus abençoe a editora Betel, Deus abençoe o pastor Prates, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, e assim nós encerramos o estudo da nossa lição 2 da nossa revista Betel Dominical. Podemos concluir dizendo que a história de Jacó ilustra de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus. Durante a nossa jornada de vida, eu e você precisamos sempre lembrar dos propósitos de Deus, eles sempre se cumprem na nossa vida. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a mim e a você. E assim, após muitos anos fora de casa e um crescente clima de hostilidade com Labão e seus filhos, Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua terra natal. E assim fechamos, conforme nós já ministramos aqui, a inspiração de Deus. O recado já foi dado, a palavra foi ministrada, agora é com você. Que o Espírito Santo te ajude e que você se quebrante e se coloque na presença de Deus, porque Deus te ama e Deus tem planos e promessas ainda não cumpridas na sua vida e a culpa não foi dele. A culpa, pode ter certeza, que sempre é minha e é sua. Mas Deus está nos dando a oportunidade de começarmos de novo. Amém? Querendo Deus, a semana que vem, pastor William, estaremos de volta para estudarmos a lição de número 3. Vamos falar sobre a mulher do fluxo de sangue, né? O título da lição é Uma Atitude de Fé. Pastor William, nós vamos terminar agora com uma palavra de oração. Não sei se o senhor tem algum aviso a dar, fique à vontade e logo em seguida vamos orar agradecendo o Senhor por esse período. Muito bem, pastor Prates. Dias 30 e 31 desse mês de julho, nós estaremos no EBOM da nossa igreja, do nosso Ministério de Madureira, lá em Lages, Santa Catarina, do pastor Paixão. Nós estaremos juntos lá ministrando. Quero convidar você de Santa Catarina, você da região aí, vamos para lá. Eu sou que estou indo mais de longe, né? Estou aqui do Rio de Janeiro, estaremos lá em Santa Catarina, dias 30 e 31, sempre às 19 horas, lá na Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em Lages, Santa Catarina. Então, você é meu convidado para poder participar da escola bíblica lá em Santa Catarina. E aproveitar e convidar mais uma vez, nós vamos para Israel ano que vem, em fevereiro, na segunda quinzena, tem uma caravana de 10 dias para Israel. Se você quiser informações, vem com a gente, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos orar e pedir a Deus que tudo que foi falado aqui, por nós, por mim, por pastor Prates, possa mudar a sua vida, possa levar você a um outro nível. Tá bom? Senhor, nós oramos a Ti em nome de Jesus, te agradecendo por essa aula. E pedindo, Deus, que a Tua palavra possa realmente mudar corações.
Que pessoas, ó Deus, dê lugar a um tempo de mudança, de arrependimento sincero e de novidade de vida. Pai, que essa palavra possa hoje ser um divisor de águas na história de pessoas. Que nós possamos ouvir muitos testemunhos, muitos comentários para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.